Pessoal, boa tarde, né? Então, principalmente para quem chegou aí depois de eu ter dado boa tarde anteriormente, tá? Então, todos sejam bem-vindos. Que todos tenham uma ótima semana, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade às duas últimas aulas de HTML, ou seja, estamos na terceira aula de HTML, tá? Hoje, pelo menos um dos assuntos que nós na aula será como trabalhar com tabelas no HTML, ou seja, tabulação no HTML, certo? Então, por favor, vamos continuar com aquele acordo de vocês não levarem dúvidas para casa, tá? Então, uma perguntinha aí, quem de vocês esteve praticando o HTML durante a semana, pessoal? Quem de vocês aí fez alguma prática no HTML? Me respondam aí, por favor. Camila, Laisa, Micaele, Ângela, Vitória, Lucas, Cauã, eu fiz atividade, beleza, Cauã. Pessoal, vamos lá, Juliana, vamos lá, Samuel, quem mais praticou? Só o Cauã que fez o exercício, pessoal. Vamos lá, me respondam aí para a gente começar. Juliana, eu tentei, mas conseguiu alguma coisa, Juliana? Mais ou menos. Pessoal, ó, eu entendo que as dificuldades elas existem, tá? Até porque é o primeiro contato que vocês estão tendo com o HTML. Então, é normal, é comum essa questão da dificuldade. Muitas vezes a gente aplicar alguma coisa e às vezes a gente não conseguir visualizar o resultado. Aí vem a questão do celular. Então, usa ou o HTML Edition ou o Sublime Text, tá? Os dois você consegue fazer esses exercícios que eu estou passando para vocês. Ok, Lucas, eu não assisti às aulas anteriores. Lucas, eu coloquei os links, tá? E estou colocando aos poucos. Os links, eu já estou baixando aqui outra aula, ou seja, a aula da semana passada de vocês, para disponibilizar, tá? Então, são duas aulas, eu já tinha disponibilizado uma e agora eu estou disponibilizando a outra, ok? Na verdade, eu já disponibilizei da semana passada, disponibilizada a semana atrasada, tá? Eu estava tendo um probleminha em postar esses vídeos aí, fazer o download da plataforma e depois postar ela no YouTube. Mas, inclusive, já está terminando aqui um download, então eu acredito que hoje a segunda aula vai estar pronta. A aula de hoje eu vou botar, consigo finalizar ela hoje para passar para vocês, tá? Mas é interessante que vocês possam ir lendo, possam ir praticando, tá? Como eu falei, as dificuldades elas vão tendo, então pesquisa, porque esse módulo para o curso de vocês é muito importante, tá? De que é importante? Lá no projeto de vocês, lá na frente, o projeto de TCC, vai ser um conteúdo que você, tá? Então, mais na frente eu vou mostrar outra plataforma para vocês, onde o uso do HTML e do CSS será muito prático, tá? Mas é necessário que vocês tenham esse conhecimento. Então, arrochem o pau a estudarem aí, porque isso daqui vai ser cobrado lá. Deixa eu ver aqui, viu? Samuel colocou, não deu, eu estava sem internet. Beleza, Samuel, mas aí, como você falou, durante a semana você. A Vanessa colocou, não consigo salvar no celular. Vanessa, eu tive testando aqui, tá? O Sublime Text e consegue sim. Observe que na hora que você vai salvar, ele dá o arquivozinho, melhor, dá o local no celular onde vai ser salvo. É só você observar aí. Eu fiz o teste esse final de semana e dá certo, tá? Você até escolhe o local onde vai ser salvo. Se vai ser, por exemplo, no cartão de memória, tá? Então, quando você vai lá no salvar, você consegue fazer isso daí, ok? Reveja lá que é possível sim. Deixa eu ver aqui quem mais tem alguma dúvida. Ok. Matias teve algum probleminha aí. Vanessa Leonardo.
Poxa, galera, eu vou verificar aqui se eu consigo pegar a tela do meu celular e colocar aqui para vocês verem. Não sei se eu vou conseguir hoje, mas eu faço, em algum momento eu faço isso. Vou tentar gravar, fazer alguma coisinha aqui, tá? E mostro para vocês. Aparece uma imagem branca. Pelo menos no meu apareceu essa questão de escolher o local onde salvar, viu, Vanessa? Por isso que eu estou assim, falando que, pelo menos no meu, já Professor, fechei acabei de ali. instalar o aplicativo e aparece uma mensagem falando abrir arquivo. Aí quando abre esse arquivo, ele tá pedindo para eu escolher um local para eu salvar. Então essa pergunta não consigo salvar no celular, no tablet é mais antiga a versão, mas funciona do mesmo jeito. Pronto, mas é só questão de tentar. Eu vou ver aqui porque no outro computador eu tinha um aplicativozinho aqui que eu conseguia compartilhar. Eu vou ver aqui se eu consigo e quem sabe, não garanto hoje, mas na próxima aula eu vou ver se disponibiliza esse conteúdo ou durante a semana mesmo. Eu gravo aqui e disponibilizo no grupo, tá? Pessoal, vamos lá, tá? Na aula passada, eu vou abrir aqui o arquivozinho que nós produzimos na aula passada, principalmente para quem perdeu a aula, no caso do Lucas aí, e vou dar uma recapitulada aqui do que vocês já. Então, por favor, dá uma olhadinha aí, vou compartilhar aqui, por favor. Na aula passada, nós criamos um arquivozinho, tá? O arquivozinho, basicamente, eu mostrei para vocês como a gente colocar um títulozinho centralizado, como a gente colocar também o CUR, que aí nesse caso já entrou o CSS, como eu falei para vocês, eu vou introduzindo o CSS para que lá no módulo de CSS propriamente dito, vocês estejam mais familiarizados e consecutivamente consigam compreender mais, tá? Então lá tende a vocês acharem bem fácil, porque eu já vou passando para vocês agora, tá? Muita coisinha aí. Então observe que eu coloquei, ó, turma segunda tarde lá no título, tá? Lembrando que o HTML ele só cria a estrutura, tá? Até o Samuel colocou o esqueleto, exato, ele cria o esqueleto, ou seja, a estrutura do site, do aplicativo, tá? Mas para que a gente possa definir, por exemplo, as cores, as posições dos objetos, ou dos textos, ou das imagens, tamanho, caso aí vai ser necessário a gente trabalhar com o CSS. Então, além das cores e o posicionamento do texto, nós vimos também, na aula passada, como a gente criar uma lista ordenada e não ordenada, tá? Observe que aqui onde tem HTML, então eu criei uma lista ordenada, então está lá 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E nas tags não ordenadas eu coloquei lá, ó, elemento 1, 2, percebe que lá no Word a gente chama isso de marcadores e numeração. Nesse caso aqui eu alterei a ordem, então ficou numeração e marcadores, tá? Então nós vimos essa partezinha aí. E nós vimos também como inserir uma imagem. Então, mostrei para vocês como inserir uma imagem quando ela está salva no computador, tá? E mostrei também como salvar ela usando o link da web, ou seja, aquele link que está disponibilizado quando a gente e abrir uma imagem, uma nova guia, a gente vai lá na URL lá em cima, tá? Ok? Colocamos uma legendazinha, observa quando eu paro a imagem, aparece lá Praia do Patacho, por exemplo. Então, isso daí nós colocamos uma legendazinha também. E mais abaixo nós ainda colocamos um link, observa quando eu paro o mouse lá no linkzinho, e se eu clicar para uma pesquisa no Google que eu fiz na semana passada. Isso aqui foi o conteúdo que nós produzimos nas duas últimas aulas, tá? E hoje, obviamente, continuar na partezinha de tabelas, ou seja, trabalhando com objetos tabulares. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma dúvida? E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá? Hein, pessoal? Professor, assim que eu entrei no aplicativo, eu fui procurar
Tá? Novo arquivo na internet. Samuel, tá cortando o seu. Samuel, tá cortando aí, eu não tô conseguindo compreender. Você tá me escutando? Sim, Samuel. Vai lá, fala novamente lá, por favor. Eu entrei no aplicativo e tudo mais. Eu queria um novo arquivo, então eu criei um, mas ele levou para a internet. E o senhor falou que não utilizava internet Não, na segunda exato. aula. Ele trabalha, a gente fala que ele trabalha numa máquina local, tá? Então é como se fosse um servidor, ou seja, para reproduzir o conteúdo que a gente desenvolve aqui, não precisa que você esteja com internet, é só uma página HTML. Então ele vai funcionar no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu notebook, sem precisar de internet, tá? É só na hora que você produzir aí, você vai procurar uma opçãozinha de visualizar no navegador. Sublime, né, no celular ou no tablet. Então, quando você salva, né, e pede para visualizar no navegador, aí ele vai ver, aí você vai visualizar no navegador o resultado do que você produziu no código. Certo, Samuel? Certo. Pessoal, agora nós vamos para o Sublime, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o Sublime e comece a produzir as nossas tags, ok? Então, todo mundo aí já está visualizando o Sublime. Por favor, me dá um feedback aí para eu saber que realmente vocês estão vendo. Vamos lá, todos estão visualizando o Sublime. Vanessa não está, Cauã sim. Vamos lá, Vanessa sim agora, beleza. Ok, que bom, né? Eu espero que ele continue assim. Pessoal, para quem estiver com um livro, tá, de HTML, eu estou aqui nas páginas 26 e 27, tá? Então, na página 26, ele vem explicando sobre os elementos tabulares e ele vem um códigozinho aí que nós vamos montar ele, eu vou comentando para vocês o que quer dizer cada uma dessas partes, tá? E ele tem também explicando sobre a estrutura de uma tabela. O que é que tem uma tabela, né? Qual é a estrutura que nós utilizamos para desenvolver uma tabela? Então, primeiro, para quem está com o livro aí, que pode me seguir, a estrutura para se criar uma tabela, nós temos que usar a tag table, tá? Então, a tag responsável, tá? Para se criar uma tabela, ou seja, a tag principal de uma tabela. E existem algumas outras tags que não são obrigatórias, como, por exemplo, tem uma tag chamada de caption, por exemplo. Então, é o elemento responsável pela definição de um título dentro de uma tabela. Então, se você quiser criar um título dentro de uma tabela, você... Mas, se for o caso, por exemplo, se você observar no exemplo aí da página 26 e 27, ou seja, a tabela de exemplo, essa tabela ela não tem título, tá? Ela tem os títulos das colunas, mas não existe um título da tabela propriamente dito. E vamos ver como fazer isso também, tá? Aí nós temos o seguinte, nós temos a tag tr, tá? Que é a tag necessária para criar linhas da tabela. Nós sabemos que uma tabela ela é formada de linhas e colunas, tá? Então, a tag tr ela serve para a gente criar linhas na tabela, tá? Que aí a gente já vai conhecer a estrutura. A tag td ela é necessária para o corpo de uma tabela. Então, vocês entendam que quando a gente vai usar aqui o tr, a gente cria uma linha na horizontal. A gente usa o td para dizer o seguinte, quantas divisões eu quero que tenha nessa linha horizontal. Tá? Então, tem uma linha na horizontal e, por exemplo, em 2 colunas, em 3 colunas, em 4 colunas. No caso aí eu já vou usando a tag td para fazer essa, por exemplo, da linha. Tá? Então, crio uma linha e vou fatiando, ou seja, dividindo em colunas. Aí nós temos também uma tag TID aqui, tá? Que é a tag necessária para definir o início de um fim do cabeçalho de uma tabela. Então, seria semelhante a um título, mas nesse caso é um cabeçalho. Aí nós temos outras tabelas aí, tá? Ou melhor, outras tagzinhas que a gente vai ver na prática e vai ficar mais interessante para vocês compreenderem. Vamos lá.
Então, nós sabemos que todas as vezes que nós vamos começar algum conteúdozinho do Sublime, Professor, envio, isso é imprescindível. Oi, Samuel. eu gostaria de ver os vídeos e tudo que o senhor Oi, está Samuel. falando, tal. Gostaria de ver a aula no computador. Como eu faço? Não entendi. Repete aí, por favor. Deixa eu ver se eu compreendo. Eu gostaria de, no caso, ver a aula do senhor no computador. O que é que eu faço? Então, observa que eu vou disponibilizar um link no grupo da turma, Samuel. Tá? Eu vou disponibilizar um link da turma, ou seja, um link do YouTube, tá? Eu criei um canal no YouTube só para que vocês possam assistir essas aulas, ou seja, as aulas do dia a dia, né? Que a gente vai vendo aqui online, eu vou sempre disponibilizá-las lá no YouTube. Aí, assim que a aula estiver prontinha, eu disponibilizo o link. É só clicar no link e assistir a aula. Professor, eu estou falando de assistir a aula online, como que está agora. Se eu usar o WhatsApp Web e clicar para entrar no vídeo do senhor, eu entro. Entra. Você tem que ter Você está assistindo por onde a aula agora? Pelo celular. Aí eu acabei de ligar o computador. Ei, não é mais interessante você deixar o celular do ladinho do computador da parte prática no computador? Ou seja, você assiste a aula no celular e acompanha no computador? Mas se você quiser, primeiro tem que instalar esse Microsoft Teams no seu computador, tá? Instalou o Microsoft Teams no computador, é só ir lá no WhatsApp Web, como você falou, clica no link que eu disponibilizei da aula ao vivo agora, tá? Quando O senhor sabe como no caso instalar? do computador, não entendi, Samuel. Como eu posso instalar? É só eu pesquisar no Google o nome e, e vai aparecer o tipo, instala aqui. Então, aí você vai procurar, não teve o aplicativozinho que você instalou no seu celular? Esse mesmo aplicativo Sim, você vai instalar no seu computador. Você pode até colocar no Google, instalar Microsoft Teams, ou download Microsoft Teams, ou Teams, né? Aí você instala e na hora que aí você usa acessar pelo navegador, que fica mais fácil, fica mais leve para vocês. Tá? É preciso que tenha o aplicativo, mas você pode visualizá-lo pelo navegador, certo? Aí depois da aula você tenta fazer isso. Só não tem como você fazer isso agora, porque aí vai levar um certo tempo e não vai ter como a gente esperar isso na aula, certo? Aí por enquanto vai se segurando. Depois da aula você instala o Microsoft Teams no computador. Aí por enquanto tenta fazer a parte prática no computador. Ó, pessoal, continuando aí, tá? Então, ó lá, view, depois de view, sintaxe, tá? A gente vai lá, ó, bota. e define Professor, HTML. Oi, Samuel. Oi, Samuel, pode eu falar. poderia usar no computador, mas não está pegando o aplicativo. Aí Sim, eu cara. Você, estou tentando você usar no instala. computador. Aí, Então, você não, eu instala o estou Sublime. fazendo a parte prática. Ah, tá ok. A Depois parte da prática. no seu computador, o Sublime Text, só isso. Instala o Sublime Text e aí você pode ir acompanhando o que eu estou fazendo aqui. Ficaria mais fácil. Por isso que eu falei, né? Vamos lá. Definir, tá? Que o que eu vou trabalhar vai ser o HTML, ok? Então, lembrando que o Sublime, ele possibilita essa facilidade. A gente abre uma tag, ele vai finalizar para a gente, por exemplo, vou teclar, observa que ele já me dá toda a estrutura, tá? Existe alguns editores, como por exemplo o Notepad++, se não me falha a memória, Notepad++, mesmo, é isso mesmo. Ele não dá esse recurso da gente abrir uma tag e ele fechar para a gente. Então, nesse caso, nós teríamos que digitar ela por inteiro, ou seja, tudo aí a gente teria que digitar. E aqui não, aqui a gente já pegou, só digitou só o HTMLzinho e ele já criou a estrutura para a gente, tá?
Então, no título aqui, eu vou colocar aqui, ó, trabalhando com tabelas, tá? E depois do título, eu mostrei nas duas últimas aulas uma tagzinha que eu abro aqui do idioma, ou seja, para o navegador entender que nós vamos utilizar o idioma em português. Alguém pode me recordar aí? Alguém pode me falar que tag é essa? Hein, pessoal? Vamos lá, me ajudem aí. Coloca lá pode ser no chatzinho, tá? Pode ir lá e colocar. Me ajudem aí. Eu quero a interação de vocês. Vamos lá, Ângela. Vamos lá, Cauã. Vamos lá, Vanessa. Matias, Micael, Liza. Vamos lá? Qual é a tag que eu coloco abaixo do título ali, que é responsável para informar ao navegador que o código ou texto que é implementando no código é português? Vamos lá. Isso. Só lembro que tem um 8 no meio. Não sei se é isso mesmo, pessoal. Esses detalhezinhos aí vão anotando, pessoal, porque é muito detalhe. E se vocês não forem fazendo observações aí, vocês vão ter muitas dificuldades. Então, lembre-se que é algo que eu já venho chamando a atenção de vocês há algum tempo. A não anotação de vocês, ou seja, vocês não têm o hábito de anotar o conteúdo. Mas, por favor, anotem, porque é algo muito útil. Então, a tag é chamada de meta, ou seja, ela é uma super tag e tal, que abrir, mas não precisou fechar. E observe que quando eu coloquei meta, ele já definiu lá meta, char7, UTF-8. Um pouco ela é responsável para informar o navegador que o conteúdo de texto que está sendo inserido, ele é um conteúdo em português, tá? E não em inglês. Porque lembrando que o padrão aí é inglês, inclusive até o Sublime aí ele está em inglês, tá? Então vamos lá. Lembrando também que dentro do body é aquele local onde nós inserimos o conteúdo, tá? Que nós desejamos que o usuário final ele possa visualizar, tá? Por exemplo, eu coloquei essa referência aqui, essa meta tag, o usuário final ele nem percebe isso, né? Ele nesse caso ele nem sabe que esse recurso ele existe, tá? Então nós colocamos, beleza. E durante o curso vocês vão ver outras informações para serem inseridas aqui dentro do header, ou seja, dentro do cabeçalho. Então, aqui dentro do body, eu coloco aqui um table, ou seja, uma tabela, tá? Então, como eu falei para vocês, a tag table, ela é a tag principal, é a estrutura, ou seja, é o que cria a estrutura de uma tabela, tá? Eu vou montar toda a estrutura, depois eu vou voltar para definir a largura e explicar um pouquinho melhor sobre a formatação dela. Mas, então, olha só, eu vou criar, pessoal, TR, tá? Lembrando que um TR, o TR, ele é a tag responsável, tá, pessoal? Para se criar uma linha na horizontal. Ou seja, vamos criar uma tabela, criamos uma linha. Aí, olha só, para se criar uma coluna, nós utilizamos a tag TD. Porém, tá? Aqui nós vamos utilizar a chamada de TH, porque essa tag TH, ela vai criar, ou vai fazer com que a primeira linha da tabela, ela seja os títulos de cada coluna. Como, por exemplo, nós vamos usar uma estrutura de matrícula, aluno e e-mail. Quando eu uso a tag TH, automaticamente o texto que eu vou inserir dentro dela já vai ficar negrito, tá? Ficar centralizado dentro da célula da tabela, tá? E quando eu usar a TD, vocês vão ver agora, vocês vão ver que ele vai ficar com alinhamento à esquerda, vai ficar texto normal. Então, nós só usamos a tag TH apenas para criar títulos das colunas, não título da tabela, tá? Título da coluna. Daqui a pouco a gente vê como acrescentar um título na tabela inteira, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, matrícula, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, os conteúdos do HTML muitas vezes são muito semelhantes, então não é necessário também você digitar tudo, tá? Então, ó, já coloquei a primeira aqui, selecionei, copiei, ou seja, fiz o Ctrl+C,
E agora eu vou fazer o Ctrl V e vou fazer também um Ctrl V. Por quê? Eu quero 3 colunas aqui. Então, uma coluna é chamada de... outra é chamada de aluno e a outra é chamada de e-mail, tá? Então, eu já criei 3 títulos para a tabela, ok? Aliás, 3 títulos de colunas, ok? Todo mundo aí entendeu? Todo mundo está compreendendo? Vamos lá, pessoal. Todos estão compreendendo? Sim, eu tô entendendo. Pronto. Beleza. Assim que alguém não entender, por favor, me chama lá dizendo que não entendeu para que eu possa explicar para vocês. Aí, pessoal, ó, se eu já criei um título para cada coluna, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cadastrar os dados dessa tabela. Ou seja, eu vou criar uma matrícula, eu vou criar nomes de alunos, eu vou criar, por exemplo, e-mails, tá? Então, já fiz o títulozinho das colunas, agora eu vou inserir os dados. Criar outra horizontal, lembrando, criar linha na horizontal, utilizamos a tag TR, tá? Então, usamos a tag TR. Só que, como eu falei para vocês, o TH a gente só usa só para criar o título, tá? Então, nós vamos usar agora uma tag chamada de TD. Então, a tag TD, ela cria as colunas, ou seja, ele separa a linha em quantas vezes a gente desejar. Obrigatoriamente, nós já colocamos 3 colunas lá em cima, então a gente vai seguir a mesma estrutura agora. Se vocês acharem, podem fazer isso daqui, ó. Seleciona o TD, tá? 15, aí vem aqui no final, ó, tecla Enter, aí e Ctrl V. Então, eu tenho três colunas e agora eu vou colocar 3 dados. Por exemplo, na primeira coluna não tem lá matrícula, então aqui eu vou colocar a matrícula do aluno, por exemplo, MC001, por exemplo. Na segunda coluna, tá? Eu vou colocar o nome do aluno. Então, digamos que eu coloque aqui, por exemplo, Creuza da Silva, digamos assim, tá? E no terceiro aqui, então eu vou só agora colocar o e-mail da aluna. Então, digamos que eu coloco lá, ó, Creuza, ponto Silva, pronto. Observa aí que eu já cadastrei o primeiro aluno, tá? Ou seja, a primeira e segunda linha já estão garantidas. Digamos que vocês vão criar uma tabela e essa tabela ela vai ter lá 10 itens, ou no nosso vou colocar aqui, por exemplo, outro nome. Vou colocar Juveli, por exemplo, dos Santos. Aí agora aqui eu vou colocar, por exemplo, o e-mail Juvelita, tá? Santos, por exemplo. Vou usar aqui a mesma estrutura para agilizar para a gente. Agora eu vou querer outro aluno. Vou cadastrar outro aluno. Eu já tenho a estrutura igual, pessoal. Ó, eu vou só agora colando e substituindo os dados. Então, 002 e agora 003. Aí vou colocar agora, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, Sebastião Belarmino. Então aqui, ó, vou lá, coloco, ó, Sebastião, esse e-mail não tem acento e não tem letras maiúsculas, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não tem o S é minúsculo, tá? Não tem o acento. Sebastião, @gmail, tá? Eu vou cadastrar outro aluno agora, ó. Ctrl V nele de novo.
Ctrl V, aí lá, ó, 004, tá? E agora eu vou colocar, por exemplo, o nome aqui de Maria Pastora. Vamos lá. Maria Pastora, @gmail.com. Tudo junto. Pessoal, entenderam aí o quanto é fácil criar uma tabela? Todo mundo entendeu aí o que eu passei agora? Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí compreendeu? Pessoal, alguém com alguma dificuldade aí de compreensão? Pronto, que bom. Vamos lá. Na sequência, agora a gente só vai salvar aqui, tá? Vou lá em Save, eu posso fazer o Ctrl S, que aí a gente já sabe que é mais rápido. E eu vou procurar a pastazinha de vocês. Deixa eu ver se está aqui. Vamos lá. Segunda tarde, lembra que a gente já index aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, tabelas. Ou melhor, colocar tabela, tá? Vou colocar tabela. Vou salvar, como eu já defini lá que vai ser o HTML, tá? Eu vou só abrir aqui no navegador para compartilhar com vocês. Vamos lá. Juliana, eu dou uma repetida, tá? Já já. Vamos lá. Voltando aqui para o navegador. Pronto. Aí vocês observam aí que a estrutura da tabela, por exemplo, as linhas da tabela, que a gente já viu lá no Word, por exemplo, ela não tem. Tá vendo aí, ó? A estrutura, as linhazinhas divisórias, ela não tem. E a tabela, o padrão, quando a gente cria isso, ele não gera uma estrutura de tabela. Aí agora eu vou mostrar para vocês como criar essa estrutura. Aí vocês vão ver que ela vai ficar bem mais interessante para que vocês possam compreender, tá? Vamos voltar lá para o Sublime para a gente criar essa partezinha aí da tabela. Vamos lá. Então, ó, aqui no Sublime, Juliana, o que foi que você perdeu aí? Eu não vi qual foi a parte que você perdeu na hora que você saiu, mas se você observar aí, ó, uma tabela que nós criamos está aqui da linha 8 à linha 34. Então, eu expliquei agora há pouco o seguinte, ó, a tag table, aqui da linha 8, ela cria toda a estrutura da tabela, tá? Ela estrutura da tabela e nós utilizamos, por exemplo, uma tabela ela é formada de linhas verticais e horizontais, ou seja, colunas e linhas, tá? A tagzinha TR, ela cria uma linha na horizontal, ok? E a tag TD, que é esse que tem aqui na linha 15, por exemplo, ela vai dividindo essa linha horizontal em várias partes, que é isso que vai fazendo as colunas, é isso que vai criando as colunas. Porém, na linha 10, tá? A gente usou TH porque a gente quis criar os títulos de colunas, tá? Os títulos para colunas. Então, a tag TH a gente usa para criar um títulozinho de uma coluna, tá? Mas observe que da linha 15 usamos TD, que é para criar as colunas, tá? Ou seja, criar as linhas verticais. Da linha 20 à linha 22 também nós criamos aí outra linha, ou seja, vai dividindo as colunas e sempre usando a gente só usou o TH por isso, certo? Vamos lá. Aí, pessoal, na linha 8, onde tem a tag principal da tabela, é aí que nós devemos criar criar a estrutura, ou seja, definir qual vai ser o tamanho da minha tabela, tá? Qual o tamanho que a minha tabela vai assumir. Então, eu vou aqui, ó, do inglês, a palavra width, acho que é isso aí, ela representa a largura da tabela, tá? Então, quando eu coloco aí a largura, existem duas formas de eu definir a largura da tabela. Uma delas seria usar pixels, tá? Então a gente definiu o seguinte: quantos pixels, tá, de largura vai ter a tabela.
essa parte. Ou nós podemos utilizar o responsivo, ou seja, a responsividade. Quando nós utilizamos a nós estamos o seguinte, que é mais interessante, né, que é a porcentagem, a gente usa a porcentagem. Quando a gente define, por exemplo, que a tabela vai ter 500 pixels de largura, mas digamos que por exemplo, ele não vai ter 500 pixels. Aí o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma barrinha de rolagem lá embaixo para você ir passando a barrinha de rolagem a fim de visualizar todo o conteúdo da tabela. Então, a gente trabalhar com pixels. Então, a porcentagem, então, a largura da tela é 100%, independente de qualquer aparelho, se é um celular, se é um tablet, se é um computador, é 100%. Aí você vai definir o seguinte, ó, eu quero que a tabela ocupe 50% da tela, ou na largura, 60, ou 70, ou 80, então ele sempre vai ocupar esse valor independente do tamanho da tela. Então, se for um celular, ele vai ocupar, por exemplo, 50% da tela do celular. Ah, se for uma tela do notebook, ele vai ocupar 70% da tela do notebook, e assim sucessivamente, tá? Então, é interessante a gente vir aqui dizer o seguinte, ó, eu quero que a largura da tabela seja de 70%, tá? Da largura da tela. Outra coisa que eu quero colocar, que a gente fala que isso aqui é um atributo, tá? Detalhe, essa parte aí da largura de 70%, isso daí é um atributo. E eu vou querer colocar um outro atributo, que vai ser o atributo border, ou seja, agora eu vou definir qual vai ser. Então eu vou dizer que a borda ela tem colocar um px, ou eu posso, nesse caso aí, só colocar um, que aí resolve, tá? Mais na frente vocês vão ver a partezinha de cores, mas vamos então, basicamente, aí na linha 8, eu só coloquei, definir que a largura da tabela vai 30% da tela e que a espessura da borda é de 1 px. Poderia colocar 2, 3 e assim sucessivamente. Ok? Entenderam aí a explicação do código da linha 8? Hein, pessoal? Entenderam aí o conteúdo da linha 8? Vamos lá. Só Cauã entendeu, Vitória também. Quem mais? Liza, beleza. Pessoal, vem colocando aí. Até agora eu não do Matias, tá? Deixa eu ver mais quem ainda não interagiu. E que eu quero que interaja, tá? Micaele ainda não interagiu. Mirelle também não interagiu, tá? Então, vai vendo aí a interação de vocês. Então, por favor, vão interagindo. Não é só os outros que falam, não. Eu quero que vocês falem também. Professor, Beleza? Vamos. Oi. professor, Pode falar. é porque aqui não tá Oi. aparecendo negócio para comentar. É porque aqui não tá aparecendo negócio para comentar. É porque você no seu celular, porque ele não fica visível para não ocupar a tela. Então tem uma opçãozinha aí, deixa eu ver aqui se eu acho. Quando você dá um toquezinho na tela, vem lá uma folhinha na parte superior direita. Aí lá onde tem a folhinha, você clica na folhinha e digita a sua mensagem, certo? Ou pode falar também pelo microfone, se você achar mais fácil, ok? Não tá aparecendo isso, o senhor falou. Quando você dá um toquezinho na tela, você não está no celular? Tô. Então, dê um toquezinho na tela. Já dei. Mas tá aparecendo uma coisa cinza. É estranho. Lá de lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Tá? Deixa eu compartilhar a tela da minha câmera aqui. Ó, observa só, quando eu dou um toquezinho na tela, ó, ele vai aparecer aqui em cima, tá? Ó, aqui no cantinho, uma folhinha, tá? Ó, tá vendo que tem um Não tá pontinho vermelho mostrando. aqui? Não tá Tá mostrando. estranho aí, tá? Mas é só esse toquezinho. Depois tenta ver aí, tá? Mas vamos lá. Vanessa colocou aqui.
Professor, pode, por exemplo, pegar uma tabela feita pelo Excel e colocar na página de um site? Vanessa, pode. Caso não você copiar a tabela lá do Excel, chegar aqui no HTML e colar, porque são estruturas diferentes. Tá? Lá você vai, do Excel você só consegue trazer os dados. Aí vem duas possibilidades. Uma, você monta a estrutura no Excel, igual a do... Aliás, monta a estrutura no HTML, igual a do Excel, e vai usando copiar e colar. É uma possibilidade, tá? A outra possibilidade é se você fizer um print lá da tela do Excel, você inserir a tabela do Excel como imagem. É as duas formas que eu conheço. Mas simplesmente você importar uma tabela lá do Excel e trazer ela para cá, não tem como, tá? Então é inviável aí. Vamos lá. Eu vou salvar, tá, o Sublime aqui para vocês verem o que foi que aconteceu. Vamos lá. Aí observa que agora vocês estão visualizando o navegador. E quando eu atualizo o navegador, você observa que ele já criou a estrutura da tabela, ou seja, agora ficou mais interessante. Então, essa tabela ela está ocupando 70%, 70% da página, tá? Eu vou reduzir, ou seja, eu vou restaurar aqui o navegador e vocês vão ver que agora, deixa eu ver se consigo aqui. Vamos lá. Vocês vão ver que agora, quando eu arrastar e reduzir a largura do navegador, observa que a tabela ela vai se ajustando, ela vai ocupar 100% da tela, independente de qual é o tamanho da tela. Então, ela vai ocupar 70% da tela. Tá? E se eu colocasse lá, por exemplo, 500 pixels, se eu diminuísse aqui, iria aparecer a barra de rolagem lá embaixo para ver o resultado. Então, quando você vai trabalhar com largura, preferencialmente utilizar a porcentagem para... E aí, todo mundo entende? Pessoal, todos entenderam essa alteração que foi feita aí? Posso continuar? Bem, pessoal, posso continuar? Todos compreenderam? Beleza, então vamos lá, né? Bola para frente. Pessoal, continuando ainda aqui, tá? Deixa eu ver aqui, Juliana, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo a minha voz normalzinho ou é só a Juliana que está com problema aí? Escutando tranquilamente. Normal, beleza. Juliana, pode ser que seja oscilação aí da sua internet, tá? E aí, Breno, boa tarde. Demorou, mas... Vamos lá, acerte seu relógio aí, viu? Beleza. É porque, assim, como já vim falando nas outras aulas, tá? A internet, ela pode oscilar para mim e ela pode oscilar para vocês. Se oscilar para vocês aí, ou seja, vai ter uma falha apenas para vocês de forma individualizada, né? Mas se falhar aqui para mim, aí todo mundo aí vai ver que ele cortou. Então, vamos ter que conviver com isso, tá, pessoal? Por isso que eu tô ressaltando que se por acaso, em algum momento, vocês não tiverem, por favor, fala que eu repito com todo o prazer do mundo, porque eu não quero que vocês levem dúvidas. Pessoal, vamos lá, tá? Criar um título da tabela, tá? Nós temos os títulos das colunas, mas eu quero criar títulos das tabelas. Como é que eu faço para criar um título de uma tabela? Vamos lá. Então, abaixo aqui, ó, da linha 8, da tag table, tá? Eu vou abrir um espaçozinho aí e eu vou criar uma tag chamada de caption, tá? Eu uso ela para criar o título da tabela. Então, lembra que lá no Excel ou no Word vocês viram aquele recurso de mesclar e centralizar, tá? Então, mesclar é você tornar
você pegar várias colunas e juntar e deixar uma só, uma célula só, uma coluna só. Então, aqui no Caption, o Excel ele já percebe que abaixo são 3 colunas, então automaticamente o Caption vai juntar 3 colunas, tá? E vai mostrar em uma só, ok? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, tabela, vou colocar tudo maiúsculo para ficar mais bonitinho. Tabela de atualização, tá? De dados, por exemplo. Vou colocar só isso aqui, tabela de atualização de dados. Apenas isso, tá? Vou salvar, ok? E agora vamos ver lá no navegador o que é que vai acontecer com esse caption aí. O que foi que ele empregou aí pra gente? Vamos lá. Então já está lá no navegador. Aí eu vou clicar aqui, ó, em atualizar e observa que já ficou a tabelazinha lá. Se eu quiser, eu posso colocar uma borda na tabela, tá? Não tem problema nenhum. Voltando aqui para o Sublime, digamos que você diga o seguinte, professor, agora eu quero colocar cores. Como é que eu faço para trabalhar com cores, tá? Por exemplo, eu queira colocar aqui nesse caption mesmo, eu quero colocar por exemplo, uma cor de preenchimento, uma cor de texto, digamos assim, tá? Aí, lembrando que essa formatação, ela vai ter que ser feita com... Porque o HTML, ele não dá esse suporte de você trabalhar com cores e tudo mais. Então, eu vou criar aqui um background, tá? Então, eu criei o style. Background, sabemos que é cor, a imagem do fundo, nesse caso é background color, cor do fundo. Se fosse background imagem, seria imagem do fundo, e assim por diante. Então, eu vou dizer que eu quero o background color, tá? Eu vou colocar aqui um orange. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Esse orange aí, o background color orange, é uma propriedade. Mas digamos que eu vou colocar aqui, ó, color. Eu vou colocar blue, por exemplo, tá? Blue. Então, quer dizer o seguinte, a cor do fundo vai ficar laranja e a cor do texto vai ficar azul. Se eu quero colocar, deixa eu ver se ele ficou negrito aqui, deixa eu só confirmar, ele não ficou negrito. Se eu quero colocar um negrito, por exemplo, nesse título aqui, ó, tabela de atualização de dados, aqui dentro da tag caption, tá? Eu vou abrir uma outra tag chamada de tag B. A tag B, ela é responsável, lembrando que tem que fechar ela aqui, tá? Ó, ela é responsável para colocar o que você desejar em maiúsculo, ok? Então, vou lá, Ctrl S, e vamos lá para o navegador ver a alteração. Eu compartilhei a tela errada, foi mal. Ó. Aí observa que lá em cima já ficou, ó, o preenchimentozinho já ficou o laranja, tá? E o título ficou azul, beleza? Alguma dúvida? Todo mundo compreendeu aí? Como colocar a cor? E aí, pessoal, todos compreenderam? Vamos lá, me dá um feedback aí, por favor. Beleza, Cauã? Beleza. Pessoal, só um instantezinho aqui, tá? Um minutinho só para resolver aqui uma questãozinha, já volto. Um minuto.
Pessoal, voltando, tá? Beleza, todo mundo compreendeu, né? Vamos lá. Voltando aqui. Digamos que eu... digamos que eu queira colocar, ou usar aquele recurso, um recursozinho que nós vimos lá no Excel, que é o cosincordão, tá? Cosincordão. Digamos que eu queira colocar cada um com uma cor diferente, tá? Então, digamos que aqui no título, ou seja, na linha 16, no primeiro título, aliás, no TR, né? Na verdade, vamos usar o TR aqui, na linha 15. Eu queira colocar um style, eu queira colocar um background, tá? E o background eu vou colocar, por exemplo, verde. Como é, pessoal? A escrita do verde agora que me deu uma... É green, né? Green, verde. Pessoal, verde em inglês é green, né? Deixa eu ver aqui, professor. Eu estava estudando aí em relação às cores, tinha elas com código no Google. Os nomes em inglês, não tem problema. Vanessa, o que acontece? Existem 4 formas de a gente trabalhar com cores, tá? Existem 4 formas de a gente trabalhar com cores. Uma delas é o hexadecimal, que é o códigozinho que você viu lá no Google, tá? A outra é essa, a gente usar o verde, aliás, usar o nome, tá? E a outra é a gente trabalhar com RGB, ou seja, com RGB. E também existe o RGBA, tá? Então, existem 4 formas de a gente trabalhar com cores. Qualquer uma delas vai dar certo. Okay? Inclusive, eu vou mostrar umas plataformas para vocês, para a gente trabalhar com cores, que ela é fantástica. Já mostrei para vocês do Adobe Color, tá? Então, ali é fantástico para a gente trabalhar com cores, é perfeito. Então, digamos que eu queira colocar, por exemplo, eu vou usar o... Aliás, deixa eu mostrar logo para vocês aqui, porque certamente alguém já ficou com curiosidades, então vamos ver como trabalhar com essas cores aqui. Deixa eu compartilhar aqui o navegador. E basta simplesmente, se vocês não lembrarem, tá? Se vocês não lembrarem do site, na verdade o nome do site é Adobe Color, tá? Mas se você não lembrar, é só você colocar tabelas de cores, cores da Adobe, alguma coisa assim que você consegue. Eu prefiro pesquisar aqui, ó. Adobe Color. Eu não uso só essa, tá? Agora eu estou usando também uma da W3, mas eu vou deixar para mostrar para vocês lá na frente. Interessante que é da Adobe, mas isso daqui é fantástico também. Olha só, vai ter um linkzinho aqui, ó, com o nomezinho assim, ó, color.adobe, tá? Então, esse color.adobe, eu vou dar um cliquezinho nele, ou seja, nesse link, tá? Vou clicar aqui nesse link, ó, Color Adobe, o Adobe Color. Ó, e ele vai dar esse esquemazinho. Por exemplo, ó, eu vou querer colocar um verde, aí eu vou querer colocar um verde, por exemplo, eu posso até vir aqui e deixar o verde mais escuro, ó, se for o caso, aqui. Eu vou colocar esse verde, tá? Vou trabalhar com mais de uma cor aí. Aí vocês observem que aqui ó, no canto esquerdo ele tem lá ó, o joguinho da velha, por exemplo, ele tem uma referência. Para cada cor existe uma referência específica. Então, basicamente aqui o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou selecionar esse verdezinho aqui, tá? Ó, vou selecionar, aliás, selecionar esse códigozinho aqui. Isso aqui nós dizemos que é um código, nós falamos que é um código hexadecimal, tá? Selecionei, fiz o Ctrl C, tá? Agora vamos lá para o Sublime, para vocês verem onde nós vamos implementá-lo. Ó, então digamos que eu queira o fundo dessa cor, tá? Aí eu vou lá, ó, Ctrl V, e observe que o códigozinho já está lá, ó. Observe que já apareceu o códigozinho, tá? Digamos que eu queira, por exemplo, o background dessa cor, e eu queira, por exemplo, o texto branco. Lá, colo, tá? Se eu queira colocar, por exemplo,
o nome, eu não posso usar o português, eu tenho que usar o inglês. Mas só uma dica aí, que não é tão interessante usar o nome assim, porque digamos que você queira um verde claro, um verde escuro, será que você vai lembrar exatamente como é que se chama verde claro, verde escuro em inglês? Tá? Então, às vezes, fica meio complicado. Pode facilitar para as cores primárias, que são aquelas que a gente conhece mais, mas algumas outras, por exemplo, a gente pode não conseguir lembrar, certo? Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, me deu um branco aqui. Deixa eu ver aqui como é a escrita do branco. White, professor. É white. Ah, me diga aí a escrita. Eu acho que é assim. Pô, agora hoje tô numa... Não, tá. Coloca aí a escrita, Samuel. Coloca aí a escrita correta. Pera aí, professor. Tá dando umas travadas aqui que eu vou olhar aqui na internet. Já já eu falo pro senhor. Não, Vá não, eu tentando. coloco, deixa. Esquente, não, eu já consigo aqui. Não se preocupe, não. É o seguinte, eu vou colocar branco aqui. Eu já deu um branco danado agora. Um minutinho aqui. Beleza. Vamos lá. Exato. Calma. Deu. Pronto. Uma dica aí é o seguinte, ó, enquanto eu não acertava, ele não ficava azulzinho, tá? Então, por isso vem a questão de você não, digamos, ficar percebendo essa questão de alteração de cores. Aí, digamos que essa formatação, eu vou querer o seguinte, uma coluna com essa formatação, aliás, uma linha com essa formatação, outra linha com outra. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pular o segundo bloco e eu vou colocar no segundo bloco apenas, tá? Ó, vendo aqui, ó. Então, vai ficar, por exemplo, cada bloco de conteúdo com uma cor diferente, beleza? Aí, digamos que agora eu vou criar outra formataçãozinha aqui. Então, digamos que aqui, ó, a estrutura é a mesma, eu vou só mudando só as cores, tá? Então, deixa eu pegar aqui outra corzinha lá no site para mostrar para vocês. Só um instante. Então, eu vou pegar um amarelozinho aqui, que eu vi lá no Adobe Color, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver onde eu estou. Vamos lá, vou substituir esse daqui. Vou colocar um Ctrl V aqui, qualquer coisa se mudar legal, eu mudo lá. Ó, vou fazer um Ctrl C e agora eu vou colocando nas outras estruturas. Essa tabela aqui, ela também é chamada de tabela zebrada, tá? Brinquei lá no cursinho Cornão. Brinquei lá no cursinho Cornão, mas ele pode ser chamado também de tabela zebrada. Então, observe que eu posso, para cada linha, pessoal, eu posso colocar uma cor em específico, tá? Beleza, Juliana. Então, ó, salvei aqui e para vocês lá, tá? Como é que, ou melhor, qual é o resultado, ok? Você vê essa questão. Vou fantasiar mesmo aí para vocês verem a alteração. Pessoal, todo mundo aí já começou a visualizar o navegador? Estão visualizando o navegador, pessoal? Por favor, aí, me dê um feedback. Beleza, começou aí, né? Vamos lá. Olha só, no navegador, tá? Eu vou atualizar agora.
e aí você observa que ficou lá. O destacou ali naquele verde, naquele amarelozinho ali, então poderíamos colocar uma outra cor para se destacar. Então, possibilidade. O que é que eu quero colocar aí para vocês? Que a tabela vocês fazem da estrutura que vocês quiserem. Vocês que definem qual vai ser a estrutura. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Entenderam essa partezinha aí da criação da tabela? Muito bem, Breno. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a criação das tabelas? Pronto. Aí, olha só, anotem aí, por favor. Vou colocar aqui, melhor, nós fizemos a tabela da página 27 e incrementamos aí algumas coisas, tá? Incrementamos algumas cores aqui. Então, vou deixar para vocês, tá? E enviar para mim os exercícios da página 28, melhor, o exercíciozinho, que ele começa aí na página 28 e termina na página 29. Na verdade, ele já está dando um código para vocês aí, é só vocês digitarem, mesmo que seja no celular. Agora, claro que eu quero que vocês modifiquem, eu quero que vocês cores, tá? Use esse colorido que a gente viu aí, ok? Todo mundo anotou aí o exercício, melhor, a tabelazinha da página 28 e 29? Sim, pessoal. Sim. Beleza, tá? Então, ó, dessa forma aí, não quero ver desculpa, tá, pessoal? Faz e envia, por favor. Vamos lá. Não seja nenhum fazer duas print. atividades. Beleza. Isso, Samuel, você faz duas. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Temos aí o capítulo 1 do livro, ó, 3 aulas para terminar um capítulo do livro. E passando para o capítulo 2, ele fala sobre um HTML semântico, tá? E o HTML semântico, basicamente, ele é um HTML claro, tá? Lembrando que lá na primeira aula, eu mostrei aqueles slidezinhos, tá? E a parte semântica é o seguinte, existe a linguagem de máquina, existe a nossa linguagem. Então, é a gente traduzir a nossa linguagem, tá? Para uma linguagem de máquina. Então, a gente tem que fazer com que a máquina, ou seja, o HTML, a estrutura da linguagem, entenda de uma forma bem clara o que nós queremos passar para ela. Então, isso é um HTML semântico. A Micaele colocou aqui, então é só refazer o que está no livro e depois modificar, exatamente, Micaele. Aí você vai modificando e vai colocando cores, formatos diferentes. Vanessa colocou o que é Cosplan, tá? Na verdade, nós temos o seguinte, nós temos o Cosplan e nós temos o Roseplan, tá? Então, o Cosplan é utilizado para mesclar duas ou mais colunas. Então, nós usamos para mesclar colunas, tá? E o Roseplan a gente usa para mesclar linhas. Por exemplo, no caso, nós utilizamos o Caption, então o Caption ele foi utilizado para mesclar todas as linhas do título, tá? Melhor, criar um título, melhor dizendo. Mas suponhamos que você quer apenas que duas células sejam mescladas. Aí você vai, se você quer, por exemplo, uma célula em cima e uma célula, então você vai utilizar o Cosplan, porque você quer mesclar colunas. Por exemplo, aí na tabela de vocês, digamos que eu queira mesclar as tabelas onde tem o nomezinho Creuza e onde tem o nomezinho, deixa eu ver qual foi o outro nome que eu usei aqui. Juvelita, digamos, eu quero mesclar essas duas células. Então, eu vou mesclar colunas, tá, pessoal? Eu vou mesclar colunas. Então, se eu vou mesclar colunas, eu vou utilizar o Cosplan. Mas, digamos que eu queira mesclar, por exemplo, o nomezinho lá, deixa eu ver aqui, Maria Pastora, aliás,
o nome e o e-mail, por exemplo. Nome e e-mail de um dos cadastrados. Aí eu vou ter que usar o role-span. Então, ele mescla colunas e o outro mescla células, tá? Aí vem uma dica, tá? Tá praticando? Tenta utilizá-los, tá? Vai ter exemplos aí de como vocês fazerem para mesclar. Então, é tentar fazer a prática, tá? Tem que deixar, eu não posso dar tudo para vocês. Eu quero que vocês corram atrás um pouquinho. Beleza? Vamos continuar. Então, como eu estava falando, pessoal, um HTML semântico tenta passar de uma forma bem clara, tá? De uma linguagem nossa para uma linguagem de máquina a respeito de alguma informação que nós desejamos. Então, na página 32 do livro, sim, alguém colocou aqui para quem não tem livro, né? Pessoal, para quem não tem livro, a gente pode fazer o seguinte, ou eu, ou os colegas aí, só é tirar uma fotozinha das páginas 28 e 29 e compartilhar no grupo. E aí todos podem fazer, ok? Vamos lá. Na página 33, ele fala sobre um layout de site. O que acontece, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês compreenderem melhor. Vamos lá. Eu vou pesquisar aqui sobre layout de site, tá? O que é layout? Pessoal, layout é a estrutura do site. Então, na página 33, ele está dando uma estrutura, tá, de um site aí, o que isso não queira dizer que todos os sites tenham a estrutura igual. Por exemplo, se eu abrir aqui, ó, vou abrir a segunda imagem aqui, que ela está mais clarazinha. Observe que nós temos um site e observe que ele está dividido em vários retângulos ou quadrados aí, coloridos, tá? O que é que nós vamos utilizar na sequência do livro? Nós vamos utilizar bastante o que nós chamamos de divs, ou seja, a tag div, tá? E a tag div, ela tem o intuito de criar blocos de conteúdos, que são esses blocos coloridozinhos que vocês estão vendo aí. Então, isso daí, ele cria o layout do site. Então, o que é o layout? O layout é a estrutura. Se vocês observarem aqui, ó, nessa imagenzinha que está aberta aqui, vocês vão observar que lá em cima nós temos um cabeçalho, tá? Azul escuro. Depois, nós temos um azulzinho mais claro, tá? E esse azul mais claro, provável que seja um slideshow, para as imagens irem passando, tá? E vem outras divisões aí. Então, cada blocozinho desse colorido, nós utilizamos uma div, tá? Então, isso forma o layout. Aí vem um detalhe, todos os sites têm o mesmo layout? Não, cada cliente tem a sua necessidade, tá? Então, se cada cliente tem a sua necessidade, todas as vezes que você for criar um site, vai ser com um layout diferente. Então, o HTML, ele cria os blocos coloridos, tá? E o CSS, ele vai dizer qual é a localização exata onde vai ficar cada um desses blocos. E aí a gente vai trabalhando aos poucos para vocês compreenderem. Ok? Entenderam aí essa questão de layout? Pessoal, entenderam que é um layout? Entendi. Beleza. Vamos lá. Olha só. Na página... No finzinho da página 33, ele vem falando sobre uma tagzinha chamada de seção. Ou tá em inglês aí, né? Mas é seção. E ele diz o seguinte, ó, o elemento seção deve ser utilizado para organizar... Passando um helicóptero aqui em cima. Vamos lá. O elemento seção deve ser utilizado para organizar o conteúdo de uma página por seções. Todo o conteúdo de uma página pode estar dentro de uma única seção ou possuir uma seção principal como outras seções dentro para dividir o conteúdo em blocos menores. Então, por exemplo, eu posso criar uma seção maior e dentro dessa seção eu posso criar vários blocozinhos, ou seja, várias seções.
Geralmente eu tenho por hábito usar isso, ao invés de usar a seção, eu uso mais as divs, tá? Mas aí ela só serve para a gente poder dividir ou estruturar o tamanho do site. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um detalhezinho aqui para a gente poder ir compreendendo e ver aqui o que ele quer dizer. Na página 34, ele veio um exemplozinho aqui de uma seção, tá? E aí a gente vai criar aqui uma seçãozinha, melhor, acesso para vocês vendo aí se conseguem compreender. Vamos lá. Pior que eu já criei aqui uma tabela, acho que é meio complicado. Mas deixa eu entender aqui. Vamos ver, eu vou fazer ele aqui abaixo da tabela para ver se vocês compreendem. Olha só, abaixo da tabela aqui, eu vou criar, por exemplo, uma seção, tá? Essa seção, eu vou dar o nomezinho aqui, ó. Pior que isso aqui vai precisar do CSS, mas a gente cria esse mesmo. Ó, um ID, e esse ID eu vou colocar aqui, ó, principal, tá? Aí dentro de eu vou criar outra seção, tá? Cadê aqui? Vou criar outra seção e dentro da seção, ou melhor, essa seção eu vou definir como ID, tá, pessoal? ID destaque. Pronto. Aí dentro desse ID destaque, eu vou colocar aqui, por exemplo, conteúdo de 3, colocar da forma que está no livro aqui. Conteúdo de 3 chamadas. Beleza. Aí mais, eu vou criar uma outra seção. Vou criar uma outra seção. E essa outra seção, na verdade ele está só pedindo para copiar essa seção. Deixa eu corrigir aqui, tá? Só criar outra seção aqui. Fica mais fácil. Pronto. Eu tenho aqui, pessoal, na linha 3, a seção principal, tá? E eu tenho 2 seções de destaques, ok? Então eu criei um retângulo, como se eu criasse aqui um retângulo maior, tá? E fizesse 2 retângulos menores. O que é que acontece? O livro aí, se vocês forem fazer e eu deixar dessa forma, só vai aparecer esses 2 textos aqui, conteúdos de chamadas, sem formatação nenhuma, tá? Por quê? O que é que acontece aí? Quando ele criou na linha 36, na linha 37 e na linha 40 esses ID quer dizer identificação, tá? Isso daí é CSS, então eu teria que criar através de um CSS interno ou externo, que aí eu vou explicar mais na frente para vocês o que é isso, o comportamento de cada um deles. Por exemplo, tá? O CSS ele é criado aqui, ó, dentro do header, aqui no topo da página. Isso o CSS interno, que eu crio através de uma tag chamada de style, ou seja, de estilo. Aí, para criar um ID, que foi aquela ID que eu coloquei lá, eu começo aqui com da velha, tá? Então, vou colocar aqui joguinho da velha principal, tá? Vou abrir aqui uma chavezinha, isso daqui é CSS, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar, por exemplo, background color red, por exemplo, tá? Não vou nem definir tamanho nem nada, tá? Digamos que para o principal eu vou colocar mais abaixo eu vou criar outra ID. Então, para criar um ID a gente usa o joguinho da velha, eu vou colocar destaque, que foi o nome das outras IDs. Deixa eu só conferir se é destaque ou destaques. Destaque, vamos lá. E eu vou definir, por exemplo, um background color, vou colocar aqui green, por exemplo, tá? Então, estou definindo 2 conteúdos diferentes. Agora, dentro do CSS, eu ainda teria que delimitar, por exemplo, largura e altura,
delimitar. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou criar aqui, vou colocar, dizer que a largura ela vai ser de 400 px, vou colocar, tá? E a largura também de 400 px, para ficar, vocês verem que cria esse bloco. Por isso que eu não queria entrar no CSS, mas o livro aí tá pedindo, então vamos lá. Ó, vou colocar a mesma coisa aqui, porque ele vai criar dois blocos iguais. Vamos lá. Olha só, salvei, tá? Vou compartilhar aqui o navegador para vocês verem o que emprega isso aqui. Deixa eu voltar. Vai ficar dois blocos, nada um em cima do outro, porque, ó, ficou aqui, ó, como eu falei para vocês, ficou a cor, só com detalhe, viu, pessoal? Deixa eu diminuir a largura lá. Ele ficou, na verdade, o vermelho, que é o red, ele tá abaixo porque eu não coloquei o espaçamento, tá? Não coloquei espaçamento. Deixa eu ver aqui se eu acrescento. Deixa eu ver aqui. Vai funcionar lá e eu já mostro para vocês. Deixa eu colocar aqui lá as duas cores iguais. Deixa eu ver aqui, principal. Só conferir aqui, tá? Ficou tudo com destaque aqui. Deixa eu ver aqui. É assim mesmo. Vou perder tempo aqui não. Isso, com mais cores. Exato, Juliana. Eu coloquei lá um vermelho, mas o vermelho ele tá ficando em cima aqui. Eu não consegui levar ele para o lado. Alguma inconsistênciazinha aqui, tá? Aí vocês observem o seguinte. O intuito era mostrar que ele ia ficar dois retângulos separados uns dos outros, tá? Ou seja, dois retângulos diferentes. Eu prefiro fazer isso daqui, ao invés de utilizar seção, eu prefiro usar divs, tá? Pelo menos divs eu acho que é mais fácil da gente manipular do que seção, tá? E o mesmo comportamento que eu coloquei lá no HTML, eu coloco com divs e ele funciona. E aqui ele não funcionou, vou ter que dar uma olhadinha para ver como é que funciona. Mas o que é que eu quero que vocês entendam aí do que são as seções? Seções são blocos de conteúdos que vocês vão limitar, ou seja, definir a posição que vai ficar tudo mais fácil. Pelo menos com divs eu acho bem mais fácil, tá? Deixa eu tentar aqui outra forma, tá? Famoso. Não vai mudar nada, não. Fiz aqui uma modificação. Eu acho que ele não mudou nada, não. Ficou ainda maior. Mas não tem problema, não. Tá? Nesse caso só mostrou um agora aqui. Vamos lá. Então, ó, voltando aqui para o Sublime, tá? A gente vai trabalhar com essa questão do CSS interno e CSS externo, inline, mais na frente. Então, observe que para vocês, de cara assim, fica meio confuso trabalhar. Então, eu vou apagar ele aqui para a gente não confundir vocês ainda mais, tá? Mas entendam que seções é como se a gente separasse aí blocos de conteúdos para que a gente pudesse inseri-los em determinadas partes, tá, da página. Aí, olha só, continuando mais conteúdos aqui. Na página 34, pessoal, sim, eu vou criar aqui um HR, tá, pessoal? E o HR, ele cria uma linha na horizontal. Então, eu estou criando isso daí só para separar. E vou criar agora aqui uma tagzinha BR, que é uma quebra de linha, tá? Estou fazendo isso daí só para separar, para não ficar um conteúdo
próximo do outro, ou seja, o que a gente vai fazer agora abaixo fica próximo. E aqui nós vamos utilizar, por exemplo, um recursozinho chamado de articles, tá? A tagzinha articles, ela serve para quando a gente for trabalhar com artigos. Então, nós utilizamos dessa maneira aí. Muito embora, não vou nem criar ela, vou criar aqui de outra. O livro ele vem puxando aqui para o CSS, eu não quero colocar uns conteúdos que talvez possa, digamos, confundir vocês. Então, primeiro, estou querendo que fique claro a compreensão do HTML. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, só um instantezinho. Vou criar uma informação que eu vou fazer, tá? Vou fazer um headzinho. E aqui eu vou fazer um H1. Lembrando que H1 nós já vimos nas páginas, aliás, nas aulas anteriores, e o H1 é um título, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Olimpíadas foram, aliás, foi adiada, por exemplo. Olimpíadas foi adiada, vou colocar assim. Vou colocar um subtítulo, tá? Vou colocar aqui um spam, também existe essa possibilidade, tá? Então, todas, vou colocar aqui, reagendada, por exemplo, tá? E mais abaixo aqui eu vou colocar uma tag P. A tag P, ela é a tag de parágrafo. Então, digamos que eu vou colocar aqui um textozinho, ó. Diante da pandemia, coronavírus, as Olimpíadas para julho 2021, tá? Levando em conta o grande risco de contaminação que poderia acontecer houvesse ainda este ano. Bom, beleza. Vou salvar aqui para mostrar a vocês lá o que foi que aconteceu, tá? Ó, se vocês observarem aí, olha o que foi que aconteceu aqui no navegador, tá? Criou-se um título grande, tá? Depois nós criamos aí um spam, que é um subtítulo, tá? Um títulozinho menor. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas ficou do mesmo tamanho do texto. Então, qual a diferença da gente usar a tag P para o spam, por exemplo? Isso daí são informações do Google, ou seja, a tag spam ela tem uma relevância maior para o Google comparada ao P, que é o parágrafo. Então, suponhamos se, por exemplo, falado sobre, fizesse uma pesquisa no Google sobre reagentes Olimpíadas, por exemplo, consecutivamente, tá? Poderia, digamos, o Google dar o seu site como resultado. Então, é só questão de relevância. Visivelmente, aconteceu a mesma coisa. Aí de você criar um textozinho, um artigo, seria isso daí, tá? Outra coisa que nós podemos fazer, pessoal, ó, vou voltar aqui para o HTML, tá? Aliás, para o Sublime. E que todas as páginas, todos os aplicativos ele tem, tá? Vou só descer aqui
é a tag footer, tá? A tag footer, pessoal, ela é uma tag chamada no caso, ele é o rodapé do site, o rodapé do aplicativo, e que todo mundo, obviamente, ele vai utilizar. E aqui a gente usa com o objetivo de passar alguma informação. Por exemplo, uma dica, tá? Depois vocês podem até olhar em todos os sites, que todos os sites têm. Lá embaixo ele vai dizendo que o site é registrado, ele pode colocar a geolocalização da empresa, se for o caso. Ele pode colocar, suponhamos que você cria um site de um restaurante, no rodapé você pode colocar o horário de funcionamento do restaurante, tá? Você pode colocar número de contatos ou redes sociais, e assim você pode colocar até o logo da imagem, bem pequenininho, o pessoal usa também, com a cor e assim sucessivamente. Então, digamos que aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, ó, um H, aqui um H, deixa eu ver aqui, viu? Um H4, digamos assim. Eu vou colocar aqui, ó, turma, segunda, 2.17, tá? E eu vou criar, por exemplo, poderia até criar um spam aqui, ó, se fosse o caso. Por exemplo, ó, spam, porque é um texto de menor relevância comparado com o título. E eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, microcamp. Aí, digamos que eu queira colocar, por exemplo, uma cor no fundozinho aqui do rodapé, tá? Então, eu vou lá, vou colocar aqui, ó, um style, tá? Style. E eu vou colocar lá, ó, background color. Eu vou só lá no sitezinho, aquele lá das cores, só para pegar uma corzinha bem legalzinha aí pra gente colocar no... Vou procurar aqui um verde. Vou pegar um verde bem cheguei aqui. E eu vou dizer o seguinte, tá? Outra coisa. Digamos que aqui no H1 eu vou colocar outro style, tá? Vou colocar um align, ou seja, um texto, o alinhamento do texto, vou colocar 100 e vou colocar uma cor laranja. Inclusive, eu vou colocar nos dois, tá? Vou colocar no spam também. Vou selecionar aqui e vou colocar dentro do spam também. Vou salvar, tá? Vou observando aí, porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu reexplico, tá? Vou salvar, vou compartilhar aqui o navegador. Só um minutinho. Ó, eu vou atualizar. Deixa eu corrigir aqui o porquê do Microsoft, aliás, Microcamp não ir para o centro. O spam ele não aplica. O spam ele não aceita o alinhamento do texto, tá? Então, ó, uma observação aí, não tinha percebido isso. Vamos lá. E observa só um detalhe, tá? O rodapé no final da página. Aí vocês vão dizer o seguinte, professor, mas por que não ficou, por exemplo, no final da página? É porque não tem conteúdos o suficiente ainda para completar uma altura da página inteira. Eu vou criar aqui umas tags BR, tá? Só para vocês verem que ele vai descer aqui. Só um minutinho aqui para vocês verem o resultado. Criar aqui um monte de tag BR. Ele vai quebrando uma página aqui e vocês vão ver que aquele conteúdo ele vai descendo, tá? Até ficar no final da página, que é esse o intuito da gente usar ou da gente trabalhar com o rodapé, tá? Deixa eu criar aqui uns BRzinhos aqui e observa que ele fica lá no fundo. Então, o intuito, ou seja, é o último conteúdo que a gente usa dentro de uma página. O último conteúdo a gente usa
o rodapé. Por exemplo, vou voltar aqui e vamos criar agora uns botõezinhos para a gente ir navegando, tá? Ou seja, vamos fazer uns linkzinhos aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, se vocês observarem aqui na linha 38 a 46, eu criei, aliás, 39 a 46, eu criei um monte de BR aí. Eu vou apagar porque eu vou criar outra coisa, tá? Eu vou deixar só 2, na verdade. Já só uns 2 aqui para dar uma separada aí. Deixar um ali. Tem um elemento que eu acho também bem interessante, ou seja, uma tag chamada. E a tag nave, tá, pessoal? Ela é utilizada exatamente para a gente criar botões de navegação, tá? A gente usa para criar botões de navegação. Então, deixa eu só fazer a frequência aqui que eu já ia esquecendo, só um minuto. Só mandar aqui para o pedagógico, só um instante. Então, ó, o elementozinho, ou seja, a tag nave, ela tem o intuito de a gente criar botões de navegação. E o que seriam esses botões de navegação? Um texto, por exemplo, onde quando você clicar, ele vai lhe direcionar para um outro endereço, tá? Só um... Voltando aqui, tá? Deixa eu ver quem falou alguma coisa aqui. Ok, Ângela, eu percebi que você estava com algum probleminha aí nessa questão de entrar e sair. Aí, olha só, digamos que aqui dentro do nave eu vou criar uma lista não ordenada, tá? E lembrando, para criar uma lista não ordenada, a gente usa o L. Em seguida, a gente usa a tag li para criar cada itemzinho da lista, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui da seguinte maneira, que inclusive é dessa forma para criar menus de site, de aplicativos e tudo mais. Vou abrir uma tag A, tá? E essa tag A, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui dentro eu vou colocar, aliás, entre aspas, vou colocar um joguinho da velha, tá? E digamos que nós vamos criar um site, e esse site ele tem um menu chamado de home. Ele vai ter outro menu com o nomezinho aqui, ó, quem somos. Ele vai ter outro com o nomezinho aqui de serviços. Ele vai ter outro menu com o nome de contato. Vai ter outro menu com o nome de contato. Então, ó, por enquanto, vou salvar aqui para mostrar para vocês. Por enquanto, esses botões que a gente acabou de criar aqui, ele não vai direcionar a gente para lugar nenhum, porque eu ainda vou criar aqui o caminho, tá? Para eles irem para lá. Vamos lá. Atualizei aqui e observe que abaixo da tabela vai aparecer os linkzinhos lá, ó. O home, o quem somos, os serviços e o contato. Observe que o serviço já dá para perceber que eu esqueci de fechar uma tagzinha ali, então é só corrigir isso aí lá e fechar, tá? Então, ó, observe que quando eu paro o mouse aqui no texto Olimpíadas, ele fica, ó, o cursor normal, mas se eu parar o mouse em qualquer um dos nomes aqui, observe que ele aparece a mãozinha, ou seja, isso é um link. Quando clicar, ele direciona para algum lugar. Mas a gente não definiu ainda, então eu estou clicando, mas ele não está direcionando. É o que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu só voltar para o Sublime com vocês para fazer essa correção. Primeira correção que você pode observar, viu, pessoal? Casinho que apareceu lá, ó, na linha 45, eu esqueci aqui, ó, de fechar a tag A, então por isso ele deu esse erro, tá? Mas vamos lá. Aí dentro, pessoal, das aspas aqui, onde tem o joguinho da velha, tá?
simplesmente eu vou digitar qual caminho que eu quero que ele percorra. Por exemplo, quando vocês forem colocar lá um caminho, vocês têm que colocar http, tá? //, isso daqui é obrigatório, tá? Se vocês não colocarem, ele não vai direcionar você para o site. Tem que colocar também o www, por exemplo, microcamp, tudo minúsculo, .com.br. Então tem que ser um link válido. Coloca aqui o outro, vou colocar aqui, ó, coisa, o http, tá? //, digamos que eu quero que ele direcione para o YouTube, por exemplo, youtube.br, certo? Vou só fazer desses dois aqui. Vou salvar, ok? E agora vamos ver lá no navegador se ele vai nos direcionar para esses sites. Vamos lá, vou atualizar, tá? Primeiro, o home ele tem que ir para o site da Microcamp, tá? Então, vou clicar aqui e é só aguardar, tá? Vamos ver aqui se ele vai. Observe que ele está processando lá em cima a barrinha. E observa que ele já foi aqui, ó. Já foi para o site da Microcamp. Já está no site da Microcamp, ok? Nas aulas seguintes, por exemplo, como é que a gente faz para montar um projeto inteiro? Então, suponhamos, aí no site da Microcamp tem lá, ó, encontrar uma unidade, isso é um botão. Inscreva-se é outro botão. Portal do aluno é outro botão. Franquias é outro botão. Então, se eu for desenvolver um site, por exemplo, a Microcamp é outro botão, cursos é outro, novidades é outro, unidades é outro, fale conosco é outro. Então, nós temos aqui, ó, 8 botões para serem clicados. Então, a gente já sabe que a Microcamp ele tem 8 páginas. Ele tem essa página principal, que é chamada de index, tá? E ele vai ter as outras paginazinhas aí. Mas daí é a página principal, ok? 8 não, tem 9, porque o logozinho da Microcamp aqui, que é o index, então tem o index mais 8. Então, são 9 páginas. E para a gente linkar as imagens, aliás, as páginas, elas vão se abrindo de acordo com a necessidade do usuário. É só você fazer exatamente isso que nós fizemos. Criar o elementozinho, por exemplo, nave, e a partir daí você pode navegar. Por exemplo, vou voltar aqui na parte esquerda. Digamos que agora eu quero ir para o YouTube, tá, pessoal? Então, vou clicar aqui em YouTube, e aí vocês vão observar que ele já me direciona para o YouTube. Então, observe que é dessa forma que é feito os links, é assim que é feito os sites, que é esse o intuito de vocês aprenderem. Certo? Pessoal, entenderam aí como é feito esses navegadorzinhos, ou melhor, esses botõezinhos de direcionar vocês de uma tela para outra? Todo mundo compreendeu? Hein, pessoal? Todos compreenderam? Pronto, fácil, né? Bem, vamos lá, vamos terminar aqui, ou melhor, vou fazer aqui, ver aqui, viu? São vários elementos, deixa eu ver. Fizemos o nave. Deixa eu olhar aqui, ó. Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Para eu não entupir vocês de conteúdo e vocês não conseguirem praticar em casa, tá? E também se a aula ficar muito longa, eu tenho dificuldade para baixar e postar para vocês. Então, eu quero que vocês façam os exercícios aí da parte 28 e 29, ou seja, as tabelas, envie para mim, tá? Eu quero que vocês possam colorir as tabelas, beleza? Beleza, Vanessa, eu vou colocar lá. Então, eu quero que vocês tirem, eu quero que vocês façam a parte prática, tá? De vocês aí. Envia para mim, mesmo que vocês tenham dificuldades, viu, Juliana? Mas é interessante é que vocês pratiquem. Todo mundo no início começa com dificuldade, e a dificuldade vem basicamente não estar compreendendo ainda o conteúdo.
mas quando vocês começarem a entender direitinho o HTML, vocês vão desenvolver aí de olhos fechados, tá? Então é só prática. Certo? Tirou, Vanessa, foto? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo trabalhado hoje? Quando o senhor vai fazer a chamada? Já fiz, viu, Samuel? Já fiz a chamada. Tá? A chamada já está com o pedagógico. Ok? Laisa, página 28 e 29 do livro, tá? Deixa eu só... Samuel, tá cortando a sua voz. Laisa, página 28 e 29. Tá? Samuel, digita aí, acho que fica mais fácil. Ou então, veja aí, deixa eu... Algum probleminha? Não, graças a Deus, hoje ela não me deu problemas. Pessoal, todo mundo compreendeu. Breno compreendeu, Ângela, Micaele, tá? Pessoal, então, ó, o exercício é vocês fazerem as tabelazinhas da página 28 e 29, tá? Colorir, tá? Pode colorir e enviar para mim. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Pessoal, estão liberados, tá? Quem quiser ir saindo aí já está liberado. A gata não me deixa dormir.